Oi, gente. Tudo bem com vocês, amigos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para trazer, assim, uma mensagem particular minha mesmo, para como nós estamos no mês de setembro, e setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Então, é, esse mês eu fiquei um pouco mais desligada, eh, dessa ação toda que move o país e também o mundo, né, porque é o mês mundial, não é só aqui no Brasil. Eh, então eu vim hoje aqui trazer uma mensagem, falar um pouquinho sobre o caso, né, sobre o que é o suicídio e como podemos ajudar as pessoas que estão passando por esse problema, as famílias também, né, que estão nessa situação. Eh, então, o que que é o suicida? Por que que o suicida por que que um espírito resolve ir embora, resolve deixar a vida? Não podemos condenar ninguém por esse ato de momento, um ato impensado, até porque não conhecemos a pessoa profundamente para saber o que está havendo ali, né? O que está se passando, o que está acontecendo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim que quem comete um ato assim não tem perdão, atentar contra a própria vida, vai ficar perdido no plano espiritual durante muito tempo, não tem salvação. Então, gente, eh, eu vejo de uma forma muito particular. O que eu vou dizer é muito particular. Não é verdade, assim, não é dito como verdade, não tomem como verdade suprema, porque é minha opinião. Deus, quando faz o nosso espírito que a gente vai reencarnar e a gente faz os atropelos na vida, que todos nós sabemos que a gente comete erros gravíssimos, já cometemos nas passadas e ainda cometemos nessa vida, de uma certa maneira Deus já sabe que alguma coisa pode dar errada na nossa vida, na nossa reencarnação aqui. Quando a gente vem para cá, a gente já tem um certo conhecimento do que a gente vai passar, do que a gente vai ter que enfrentar na vida física. Mas a gente pode sucumbir, claro. Então, o que que acontece? Provavelmente, uma vez eu li que quando um suicida chega na fase da vida em que ele já foi suicida numa vida passada, é uma fase muito difícil dele passar nessa vida física. Então, aproxima-se os anos, a força de querer ir embora, de querer repetir o ato é intensa. Então, muitos nesta fase acabam cometendo outra vez e acabam indo embora. Por isso a gente vê criança, jovens, pessoas de meia idade, idosos, porque não existe regra. E geralmente aquela fase muito dolorida e muito sofrida para aquele espírito, ele não consegue suportar. Voltou sim para essa vida física com a missão praticamente de enfrentar esse desafio e sair vitorioso dela. Mas pode acontecer de não conseguir. Muito bem. Aí essa pessoa cometeu esse ato contra a vida. Mas e aí? Esse Deus supremo e poderoso e amoroso que acolhe todos os filhos, que vai atrás da ovelha perdida, você acha que esse Deus em que a gente acredita, em que a gente confia, vai abandonar totalmente um filho dele porque cometeu um ato contra a própria vida? Não, Deus não abandona ninguém. Ninguém, por nada. Acontece que geralmente esses espíritos que cometem esse ato no impulso e na dor do momento, quando eles
veem que já não pertencem mais ao corpo e veem a realidade que a vida não acaba com a morte física, eles entram em desespero e eles ficam perdidos. O plano espiritual, que é maravilhoso e que tudo sabe, vai ao encontro desses espíritos, vai tentar ajudar. Mas aquele espírito que ainda não tem total conhecimento, ele não aceita. Por isso, a importância de nossas orações, das pessoas da família, dos amigos, dos conhecidos, preces, orações, para aquele espírito que foi embora dessa maneira. Por que que quando a gente fica sabendo de um ato desse, todo mundo fala, ai, ora por ele, reza por ele, independente de qual sua religião? Porque aquele espírito precisa e muito da nossa compreensão e das nossas orações. E esse espírito que acabou de deixar a terra, ele não precisa do seu julgamento. Ele não precisa você saber qual foi o motivo, o que que levou ele a fazer isso. Se ele estava doente de uma doença física, se ele estava doente de uma depressão, se ele estava sofrendo um problema familiar. Não nos interessa saber da vida particular daquele espírito. A única coisa que nos cabe, como irmãos que somos de todos, fazer nossas orações e nossas energias para que aquele espírito que se encontra do outro lado encontre ajuda e que possa se recuperar e possa ter uma nova chance de uma nova reencarnação. É apenas isso. Julgar, querer entender, não cabe a nós. Não cabe a mim, que sou humana, a você, ao familiar que perdeu aquela pessoa. Porque acredito eu, como pessoa encarnada num corpo físico, que um momento desse, de extremo desespero, não tem como ninguém explicar, porque dentro de uma depressão existem vários fatores. E cada pessoa reage de uma maneira aos sentimentos. Não reagimos todos iguais. Pessoas com depressão, umas fazem o tratamento, aceitam, procuram fazer o bem, vão para o lado da bondade. Outras pessoas com depressão não querem fazer tratamento, não aceitam a doença e procuram o lado malvadinho, malvado, que se revolta contra a vida, contra a família, contra Deus, contra tudo. Vocês sabem bem como todo mundo aqui conhece alguém assim. Não é novidade para ninguém. Então, gente, quando ouvirem comentários de pessoas que se foram dessa maneira, evitem falar sobre isso de uma maneira que vá afetar aquele espírito que está do outro lado. A gente pode até comentar, sim, a gente deve, porque quando você comenta, você lembra daquele espírito, se em você gera um sentimento de compaixão, de carinho, de energias boas para aquele espírito, provavelmente aquele sentimento chegou lá do outro lado. Ele sentiu. Então, cada caso é um caso. Gente, não é regra que todo mundo que comete um suicídio vai para o Vale dos Suicidas. Sim, existe o Vale dos Suicidas? Existe. Por quê? Porque o Vale dos Suicidas, como é chamado, quem não aceita ajuda vai para lá. Já é um lugar específico. Mas a Legião de Maria, que
Maria de Nazaré, mãe de Jesus, vai até lá buscar esses filhos dela. Maria de Nazaré não deixa os filhos, não abandona nem neste momento. Olha a grandiosidade desse espírito, que é Maria, que foi escolhido a dedo, né, para ser mãe de Jesus. Onde ela está hoje? Hoje ela está no plano espiritual, resgatando suicidas. Antes de eu ser espírita, eu não tinha esse conhecimento. E eu ouvia falar da Legião de Maria, mas não conhecia o porquê e nem o que Maria fazia. Então, foi através de Humberto de Campos que eu soube o que Maria fazia no plano espiritual. E é maravilhoso, né? Quem dera a gente um dia ser tão evoluída a ponto de estar num lugar desse, né, num hospital como esse, ajudando a socorrer os suicidas, né, ajudar esses nossos irmãos que chegam até lá dessa maneira tão triste. Porque quando a gente fica sabendo de um caso assim, a gente pensa logo na família que fica despedaçada, porque de uma maneira recebe aquela notícia no impacto, porque não está esperando, né? Quem comete um suicídio, que está afim mesmo de fazer isso, ele não avisa, ele não fala que vai fazer isso. Ele simplesmente faz e a gente fica, né, sem chão. Porque tem amigos que eu já perdi dessa forma e pessoas que eu gostava que foram dessa maneira. E eu fazia parte da família. Então, é sofrido, é muito sofrido, porque você não imaginava que aquela pessoa estava com essa intenção, sofrendo esse sentimento. Eu li um trecho do livro Nosso Lar, que quando eles saem a trabalho, que o André Luiz sai a trabalho no plano espiritual, eles passam por uma mulher. E essa mulher está chorando muito, muito, em um dos corredores. Aí ele fala, ele faz um comentário. Não é um comentário agressivo, não, mas eu não me lembro agora no momento o que ele comentou. Sei que o mentor dele fala para ele assim: André, temos que ter muito cuidado com a dor alheia. Temos que ter cuidado e respeito por ela. Então, eu nunca me esqueci dessa frase do mentor do André Luiz. Por quê? Porque quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem que principalmente, ter respeito pelo sentimento do outro. Porque nós não sabemos em que estágio está essa dor, em que estágio está esse sentimento. Às vezes a gente faz um comentário, ai, frescura, quer chamar a atenção. Muitas vezes não é. Precisamos ouvir quando querem conversar, quando nos procuram. Precisamos, sim, ser um ombro amigo no momento de dificuldade. Estamos aqui neste planeta e neste mundo justamente para isso. É isso que viemos fazer aqui. Nós não viemos aqui ganhar dinheiro, juntar fortuna, porque tudo isso faz parte da vida física? Faz, claro que sim. Eu também trabalho, você também trabalha, todos nós trabalhamos, porque se não trabalharmos, não vamos ter dinheiro, não vamos comprar comida, não vamos sustentar nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos que nós trouxemos aqui para esse mundo. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas pense também que existem pessoas que precisam da gente, que precisam, às vezes, não é nem para conversar, é só para olhar nos olhos da pessoa, é só para levar um abraço, falar assim, eu estou aqui com você, como você está? É apenas isso. Às vezes, quando a gente está com um sofrimento muito grande dentro de nossa alma, a gente não quer falar, a gente quer apenas
alguém que esteja ao nosso lado, esteja ali para compreender a gente. Não é para, talvez não é para ouvir conselhos, porque muito de nós está escondido na nossa alma e às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue expressar naquele momento. E essa campanha do CVV, do Setembro Amarelo, e toda essa divulgação que a mídia está trazendo é excelente, é ótimo, porque temos que falar no assunto enquanto as pessoas estão aqui. Depois que elas se forem, só preces e orações. Precisamos divulgar mais. Sim, essa campanha, eu particularmente achei muito boa, que abrange muito espaço, né? E agora com a internet e as redes sociais, chega na casa de praticamente todas as pessoas. Até os lugares mais distantes, a internet chega, né? Então, eu acho que foi de grande valia os lugares que estão colocando, que estão falando sobre o assunto. As escolas também que estão falando, porque a grande maioria são adolescentes. Nos Estados Unidos, lá não é divulgado a quantidade de adolescentes e crianças que cometem suicídio. Quando uma criança de uma sala de aula, uma criança ou um adolescente comete um suicídio, toda a sala de aula é tratada por psicólogos, porque aquilo influencia diretamente nos colegas, nos amigos daquele jovem que se foi, daquela criança. E crianças, está crescendo muito o índice. Então, é alarmante, é preocupante. Então, acho que o Ministério da Saúde tem que fazer alguma coisa, ajudar de alguma maneira. Não sei o que pode ser feito também. Eu não entendo muita coisa e também, né? Eu sou um pouco leiga ainda no assunto. Eu entendo mais o lado espiritual, não o lado, né, aqui físico, aqui tudo relacionado à saúde mental. Eu não estudei psicologia, não sei essa parte, não sei como funciona. Então, gente, você que tem um familiar que se foi dessa maneira, não importa o tempo, se faz 1 ano, se faz 10, se faz 20, não importa, não importa o tempo. Lembrando que o tempo no plano espiritual é diferente daqui, muito diferente. Então, não se preocupe com como que ele foi, o que ele fez, o que ele estava sentindo quando estava aqui nesse plano terrestre. Lembre sempre com carinho, com respeito daquela pessoa, com agradecimento, principalmente. Agradeça a Deus pela estadia dela aqui, pelo que ela fez para você, porque com certeza algo de bom ela deixou para você, ela fez para você. Por você lamentar e sentir tanto a falta, deixou marcas de amor no seu coração, lógico, claro. Como deixou em mim, deixou em muitas pessoas, como deixa em todos. Por isso que a gente fica tão abalado e tão despedaçado, né? E não se preocupe como ela está do outro lado. Apenas pense com o coração, faça suas preces, as suas orações. Não importa onde você esteja, se é na sua casa, onde você estiver, que você lembrar daquela pessoa, emane um sentimento de amor e de agradecimento por ela. Chega até lá? Chega. Chega até o plano espiritual? Chega. Todos os nossos pensamentos com os nossos entes queridos chegam até ele. Chegam. Então, tenha cuidado
ao lembrar dessas pessoas queridas que estiveram entre a gente, né? Porque são espíritos, talvez sofredores de uma vida passada, que vieram para melhorar, para tentar, e em alguma parte ali não conseguiu. Veja apenas dessa maneira, da maneira mais simples, que Deus tudo conhece, tudo sabe e não abandona jamais um filho dele, jamais. Possa passar o tempo, porque já disse, no plano espiritual o tempo é diferente daqui, talvez 100 anos lá, seja um ano aqui. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui meus mais sinceros sentimentos a todas essas famílias que hoje sofrem com essa perda desse ente querido e que busquem mais conhecimento sobre o assunto, sobre o que é o suicídio, o que acontece depois da vida, como é a vida depois da vida, que é o mais importante, que é o que mais a gente tem que se apegar, acreditar e saber que Deus nos ampara sempre, ampara toda a família e ampara os filhos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão, que hoje não foi lida como no livro no Evangelho ou no livro dos Espíritos, foi mais uma conversa entre amigos, né? Que é o que eu penso, é o que eu sigo, eu acredito. Então, quando a gente ouve isso, tome para você como verdade aquilo que toca seu coração. Tocou seu coração é a sua verdade. Não deixe se levar por preconceitos e pessoas maldosas que fazem comentários que podem machucar você, se você for um familiar dessa pessoa, né? Eu acho que no mundo já há sofrimento demais para a gente ficar alfinetando o outro num momento de pura dor e sentimentos que, né, a gente não. Talvez hoje a gente alfinete alguém, mas amanhã será a nossa vez de ser alfinetado, porque não sabemos, qualquer um está sujeito a perder uma pessoa assim, dessa maneira, né? E esse Setembro Amarelo tem tudo a ver, né, com isso que acontece com a gente, e também é a época dos ipês amarelos, né, que é aquela árvore que floresce, que cai as folhas no inverno, você olha nela, não tem nada, e ela floresce depois do inverno com as flores lindas, amarelas. Acho que daí veio a ideia do setembro amarelo, para homenagear os ipês amarelos, né? Que são lindos. E, gente, olha, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, me ouvirem. E agora eu acho que eu tive uns probleminhas com o meu celular e eu não podia gravar meus vídeos durante a quarentena. E agora meio que a quarentena já tá metade quarentena e metade sem quarentena, então acho que agora eu consegui consertar meu celular. Então agora eu posso voltar a gravar para vocês, né? Quem sabe aí logo a gente volta a se ver de novo no nosso grupo. Faz falta o encontro, né? A gente sente falta de estar com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente tem uma admiração, né? E a gente vai lá, é o momento que a gente tem pra gente desconectar de alguma maneira com o plano, tirar esse momento, essa horinha na semana, né? Pra gente se encontrar e a gente se conectar com o plano espiritual, com os espíritos, com tudo. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, do meu grupo, de todas. Tem muita gente que eu não vejo faz um tempão.
que ainda não está liberado as visitas, né. Eu sinto muita falta de todos, dos meus amigos, dos meus familiares, que eu não posso ver ainda, mas eu tenho certeza que isso logo vai passar e a gente vai estar junto de novo. Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus, que vocês possam tirar algum proveito dessa nossa reflexão de hoje. Até mais.